nossa irmã Rose. Deus permaneça abençoando essa comissão. Quero ler um texto com vocês, irmãs. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar ela com você. Primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 4. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso de número 4. Se podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Somente esses versículos para a nossa meditação. Os irmãos podem assentar, mas faça isso adorando ao Senhor. Queridos, o texto que lemos nesta tarde é um texto bastante conhecido pela Igreja do Senhor e vai fazer menção à história de uma mulher que vivia uma imensa amargura. Sempre que analisamos as histórias da Bíblia, percebemos que por trás de grandes homens existiram grandes mulheres que não apenas os geraram, mas que foram um suporte em todo o seu processo de crescimento. Toda a escolha de Deus acerca de alguém que mudaria a história da nação se dava primeiro na escolha do ventre que iria nutrir o grande diferencial para aquela nação. Quando o povo estava passando uma imensa amargura, uma imensa opressão, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e para o tempo certo Deus, na sua presciência, determinou que Moisés seria o libertador daquele povo. Deus já sabia quem seria Moisés. Deus já sabia que enviaria alguém para libertar. A grande questão agora era qual mulher teria a honra de ter em seu ventre um projeto tão ilustre assim. O povo hebreu era a referência no sexo feminino. As hebreias dominavam a história, mas dentre tantas, Deus olha para uma, Joquebede, e enxerga nela um diferencial das demais hebreias da sua época. Deus olha para ela e vê 2 qualidades indescartáveis. A primeira é de ter a capacidade de dar crescimento mesmo escondido. É a de ter capacidade de dar crescimento mesmo que alguém não veja.
E a segunda é que ela não teve medo de abrir mão do projeto no momento necessário. O texto vai dizer que Joquebede é escolhida. O menino cresce dentro da sua casa. O menino fica formoso. O menino fica bonito. Mas todo este crescimento, toda essa nutrição se dará em segredo. Joquebede não era refém da fama, não era refém das curtidas. Ela entendia que projeto de Deus, para ser projeto de Deus, não precisa de visibilidade. Projeto de Deus precisa de compromisso. E ela era alguém comprometida com aquilo que Deus havia confiado ao seu ventre e à sua casa. Chegou o momento do projeto ser entregue. Este é outro ponto crucial, porque às vezes a gente se apega tanto ao projeto, à cadeira, ao chamado, ao nome, que tem medo de entregar isso ao Senhor, para que o Senhor faça o que quiser. Então, por trás de grandes homens, sempre existirão grandes mulheres comprometidas com os projetos de Deus. Dentre tantas que poderia citar, Joquebede é uma e Ana é outra. Quando Deus olha para Ana, Deus enxerga nela a capacidade de gerar para Ele e o compromisso de entender que o que ela gera para Deus é maior do que o que ela gera para ela. Ana tem a sensibilidade de compreender que o que eu dou para Deus é maior do que o meu nome, é maior do que a minha função, é maior do que o meu status. Por quê? Enquanto Ana é só Ana, ela gera para Deus alguém que é profeta, que é sacerdote e que é juiz. Dentro da casa de Ana tem um peso muito grande, mas Ana é só Ana e não tem problema em ser isso. A satisfação dela não estava na realização própria, mas estava na realização daquilo que ela estava gerando para Deus. Por isso, o compromisso de fazer roupa para o menino, de sustentar o menino, porque ela entendia, eu posso regredir, eu posso estancar aqui, mas o que eu faço para Deus tem que crescer, tem que produzir, tem que prosperar, tem que ser bênção, tem que abençoar. A história dela vai se desenvolver debaixo de uma extrema opressão. Olha o que o texto diz, é dramático, porque nenhuma biografia vai se iniciar com os pontos desfavoráveis da pessoa. Eu sei que os irmãos são inteligentes e sabem que toda biografia começa elevando o seu personagem, ressaltando as suas qualidades. No desenvolver da história, vem tendo uma quedinha, mas a biografia de Ana é iniciada de forma diferente. O texto já começa apontando o que ela não tem. O texto já começa apontando o que ela não é. Entenda que sempre que Deus nos fala de algo que não temos, Ele está nos ensinando o que precisamos buscar. Sempre que os céus olhar para mim, olhar para você e ver que falta alguma coisa, Ele não está expondo, Ele não está envergonhando, Ele está dizendo, Rafaela, se está faltando oração e eu estou te dizendo isso, Ele está me dando uma oportunidade de orar e buscar o que eu preciso. A história de Ana se inicia dizendo que ela não tem. E olha o que o texto diz, que embora tivesse prestígio, embora tivesse critério, embora tivesse o amor do dono da casa, ela era alguém frustrada. Ela era alguém que não tinha realização. Mas o texto vai dizer que mesmo nessa circunstância, ela toma a decisão de ir para o templo. Ela não gera, mas ela vai para o templo.
ela está frustrada, mas ela vai para o templo. Ela está orando há uma certa quantidade de anos, mas a oração não é respondida. Mas enquanto não é respondida, ela vai para o templo. Ela não para, ela não cansa. Ela sobe ferida, mas sobe. Ela sobe angustiada, mas vai. Ela vai cansada, mas não deixa de ir. Talvez ela até subiu revoltada, mas ela foi. Ela vai insatisfeita, mas não deixa de ir. Ela pensa que não tem mais esperança, mas ela não deixa de ir. Este é o segredo da vitória do crente. Nós não prosperaremos parados, sentados em frente a uma televisão e revoltada com Deus. Mas Deus nos dotou como alguém que tem capacidade de caminhar mesmo debaixo de dor, de ir para o templo mesmo debaixo. Ah, meu Deus, se alguém pudesse ver o teu avesso nesta tarde, é porque vê tu aí dando glória, vestida, animada, aí pensa que está tudo bem, mas nem sabe como é que está a angústia da tua alma e do teu coração. Mas nesta tarde o céu te trouxe aqui para ter um particular para você e te dizer: enquanto não cumpre, você caminha. Enquanto não cumpre, vem para o templo. Enquanto não cumpre, persevera em orar. Para aumentar a aflição dela, olha o que o texto diz. Que na ida para o templo, a competição se revela. Porque alguém que foi colocada dentro da casa para dar suporte, está oprimindo. Alguém que foi colocada junto para somar, está oprimindo. Alguém que foi colocada abaixo da autoridade dela, porque gera mais do que ela, está se achando no direito de desprezar. Entenda isso. Penina não era Dalila. Penina não era a outra. Eu estou falando de uma cultura aonde o homem que fosse casado e a sua mulher não gerasse filho, ele podia, por lei, por cultura, obter uma mulher para levantar descendência. A entrada dela na casa é nobre. A entrada dela na casa é lícita. E pasmem os irmãos, ela prospera naquilo que foi chamada para fazer. Ela foi colocada dentro da casa para gerar e gera. Ela foi colocada dentro da casa para levantar descendência e levanta descendência. Olha o que o texto diz. Ela tem filhos e filhas, mas a glória do que ela produz subiu para o juízo. E isso não é algo incomum nem fora da curva, não. Eu estou cansada de ver gente que entrava na igreja feito um pobre irmoléu, que não tinha nada, que não sabia nem onde era a porta do céu. Aí as irmãs ensinou onde era o caminho da oração. Agora está grande demais, está importante demais. E esqueceu que foi colocado dentro da casa para somar, para gerar, não para desprezar ninguém. A gente tem que ter cuidado, irmãs. Porque isso aqui é carne. Isso aqui presta. A gente nunca vai estar tão crente a ponto de poder descansar acerca da carne. Eu não estou falando que ninguém erra quanto a isso, não. Porque a cabeça da gente, o coração, a Bíblia diz, é enganoso. Todo mundo é tentado a se orgulhar pelos bons resultados. Todo mundo é tentado a se achar. Isso é normal. Eu posso ser gente com vocês, ser humana? Imagina como é que fica. Eu vou usar o meu exemplo, a minha cabeça. Um dia, eu estou dentro de uma favela. Em outro dia, eu estou pregando um dos maiores congressos da nossa igreja. Um dia eu estou pregando lá dentro do mato para 20 pessoas, 10 pessoas.
No outro dia, os meus olhos não conseguem calcular a quantidade de gente que tem na minha frente. Em um dia eu estou sentada do lado de gente que não é nada. Do outro dia eu estou sentada do lado da coordenadora estadual, internacional. Aí você acha que a cabeça da gente fica como? Não, eu sou humano. Você acha que não dá vontade de dizer assim? Então, ter bom resultado não é problema. Problema é quando falta a humildade de reconhecer que, acima de tudo, está Deus. O problema de Penina não é gerar. O problema de Penina é querer um lugar que não é dela. Embora ela produzisse mais, ela era a segunda da casa. Embora ela tivesse filho, ela foi colocada numa posição abaixo. Não confunda as coisas. O que eu produzo não altera, não adultera o lugar que Deus me colocou. Se é primeira ou segunda, terceira ou quarta, eu tenho que respeitar quem está acima de mim e honrar as pessoas que me deram acesso à casa. Quando elas estão indo ao templo. A competição se revela. Penina quer um lugar que não é seu. E escute isso. Todas as vezes que você vê alguém brigando por alguma coisa, é porque não é dela. Porque o que é seu e arruma um caminho de chegar até você. Eu posso dar um conselho: quando você vê alguém brigando muito pelo prato, deixe para quem está passando fome. Porque o céu tem muito e o céu tem mais para você. Não precisa brigar, não precisa competir, não precisa se medir. Se Deus preparou uma cadeira para você, alguém pode querer, alguém pode não querer, alguém pode aprovar, alguém pode reprovar. Mas quem determina o final da história é Deus. Quem determina o final do caso é Deus. Mas não precisa brigar com ninguém por causa de lugar. Ela estava deslocada do processo, do propósito. E pessoas deslocadas do propósito ferem pessoas que estão no propósito. Hoje é um bálsamozinho de Deus. Mas mesmo ferida, olha o que o texto diz. Ana caminha. Ana vai para o templo. E sabe o que é que revolta? É porque ela não gera, mas tem o amor do dono da casa pela vida dela. Penina gera mais. Tem a porção que lhe é lícita. Ana não gera, mas tem uma porção excelente, uma porção dobrada. Às vezes é isso que as pessoas não entendem. Porque a gente gera menos, mas o amor do dono da casa é pela nossa vida. Às vezes prega menos, mas o amor do dono da casa é na vida dele, é na vida dela. Aí alguém não entende porque as portas se abrem. Alguém não entende porque às vezes o coração pipoca, mas não para, né, irmã? A pressão vai lá para cima, alguém com mais saúde do que você já partiu. Aí alguém olha para você, ela tem menos saúde, mas está aí contando história. Eu não posso fazer nada se o dono da casa olhou para mim, olhou para você e disse: não gera, mas eu amo. É falha, mas eu amo. É limitada, mas eu amo. É até covarde, mas mesmo na tua covardia, Ele te ama. Levanta a tua mão para adorar, porque Ele está dizendo: meu amor é pela tua vida. E quando o dono da casa ama, o laço não prende, a sepultura não abre. Quando o dono da casa ama, até o que era para dar errado vai dar certo. Ele te amou, mulher. Ele te amou. Ele te amou. Ela ergue o céu.
tinha gente mais qualificada, mas o amor do dono da casa escolheu você. Tinha gente mais habilidosa, mas ele olhou para tu e disse: eu gostei de você. Alguém podia ter mais capacidade, mas ele olhou para você e disse: eu te amei. Não tem razão, não tem explicação. É o amor do dono da casa que é pela nossa vida. Aí olha o que o texto diz. Ela chega em Siló, mesmo debaixo de opressão chega. Às vezes, né, irmã, alguém pensa que por oprimir vai fazer a gente parar. Às vezes, tudo que um crente precisa para orar é opressão. Porque às vezes a porta está aberta e não tem tempo de buscar. Aí o que é que o crente precisa para buscar? Uma porta fechada. Porque às vezes tem saúde, mas não tem tempo. Aí Jeová fere com a enfermidade. Não é que a irmã trabalha enferma? Às vezes está tudo bem, tudo favorável, aí não tem tempo, não tem disposição. Aí Jeová dá aquela reviravolta e fica uma tormenta. A irmã é de domingo a domingo na igreja. E se inventar outro culto, ela ainda vai para o culto. Ela tem tempo para tudo. Porque às vezes tudo que alguém precisa para chegar é alguém oprimindo, é alguém caluniando, é alguém afrontando, é alguém desprezando. Aí quando alguém despreza, a gente desce, a gente ora. Aí Jeová encontra a gente lá embaixo, dá aquele revestimento, aquele abraço na alma e a gente é revigorada. Não despreze a sua prova. Não censure a sua porta fechada. Às vezes a porta fechada é o que Deus precisou fazer para você chegar. Eu lembro que quando a porta estava aberta, eu não tinha tempo para nada. Aí Jeová disse: então eu vou resolver esse problema, eu vou fechar a porta, agora eu tenho tempo para tudo. Veja que coisa. Eu estava afogada na bênção. Sabe aquela fase boa, irmão? Tudo dá certo. A gente fica afogado, né? Porque pense num bicho para afrouxar rápido é crente. A gente foga ligeiro demais. Aí eu foguei. Aí Jeová criou uma situação, uma perseguição. Aquele negócio assim que chega a boca amargava. Daqui até que você colocava uma colher de mel na boca e ela era amarga. Aí me deu uma vontade de orar. Mas pense numa disposição para descer de madrugada. Eu via o dia virar, que nem sentia. Eu dizia: oxe, já amanheceu? Porque às vezes a gente precisa de uma penina para ficar oprimindo, para ficar apertando, para ficar dizendo: está vendo que tu não é? Penina estava dizendo alguma coisa que Ana não era? Não. Ela estava falando a verdade. Tu não tem. Ela tinha? Não. Ela dizia: tu não é mãe. Ela era mãe? Não. Mas aquilo machucava. Aquilo oprimia. Aí sabe o que foi que Ana fez? Correu para o templo. E eu quero encerrar te dizendo isso. Esse texto da casa dela, em Belém, até Siló, o texto vai registrar 2 subidas e uma descida. Ela sobe da casa dela para Siló, e quando chega em Siló, ela sobe para o templo. Então ela sobe 2 vezes e vai descer uma vez só para casa. Quando ela chega em Siló, olha o que o texto diz. Ela já chega moída, ela já chega amargurada. E o texto vai fazer menção a uma mesa. E na mesa, as porções eram distribuídas. E olha o que o texto diz. Penina recebia a sua porção e os seus filhos recebiam as porções que lhes eram devidas. Mas quando chegava na vez de Ana, o texto diz que Eucana dava a ela uma porção dobrada.
essa mesa gera um certo conflito, porque quem produz mais e recebe uma porção, acha que merece receber mais porque produz. Quando eles veem na mesma mesa, alguém que não produz, que não tem, receber o dobro do que eles receberam, eles se acham na obrigação de receber mais porque produz. Então eu entendo que essa mesa é um lugar de conflito, mas é um lugar de honra também. E a gente precisa considerar uma verdade. Deus honra a quem quer, com a quantidade que quiser e na presença de quem Ele quer honrar. Deus não precisa explicar para quem faz mais, porque está dando mais a quem está fazendo. Não. A gente vai alinhar isso. Porque se tudo é de Deus, é Deus quem determina o que vai dar e o que vai deixar de dar. Então, na mesa tem honra, mas na mesa também tem opressão. Na mesa tem porção dobrada, mas na mesa tem acusação. Mas sabe de uma coisa, irmã? Receba a porção que Deus quer lhe dar. Se Deus quer lhe dar muito, receba muito. Se Deus quer lhe dar pouco, receba o que Deus tem para lhe dar. É porque tem gente que está rejeitando aquilo que Deus quer dar por causa da forma que alguém vai ver, que alguém vai examinar, por causa da forma que alguém vai entender. Não, Deus não pede opinião a ninguém acerca do que Ele tem determinado te dar. Então, se Deus quer te dar, engole o choro, camufla a angústia e recebe a porção dobrada que o céu tem para te dar. Sabe de uma coisa? Nessa mesa tem razão para chorar, mas deixa para chorar em casa. Aqui tu celebra a porção dobrada que o céu quer te dar. Eu sei que tem motivo para amargurar, deixa para amargurar depois. Agora Deus está dizendo: recebe porção dobrada, porque no céu tem, Ele vai te dar. Receba a porção dobrada da parte de Deus. Irmã, eu prego pouco, mas Ele quer te dar a porção dobrada. Recebe? Irmã, eu oro pouco, mas Ele quer te dar a porção dobrada. Recebe? Irmã, eu sou a 15ª secretária. Ele quer te dar a porção dobrada. Recebe? Recebe? Recebe, que é de graça. Recebe? Ela sobe para o templo. E olha isso. Começa a orar. Ai, irmã. Tem dia que a gente chega no fio da graça, né? Mas chega. Ah, se eles pudessem ver os processos que a gente passa quando sai de Belém até chegar em Siló. Quando sai de Ramá até chegar em Siló. Mas ela chega e ela está tão amargurada. E ela só encontra conforto na oração. Ela se agarra com a coluna do templo. E ela começa a orar. Mas sabe que ela não tem palavras. Porque a alma está tão machucada, tão angustiada, que ela não consegue verbalizar a sua dor. Ela só chora. Angustiada, chora. Ela não era alguém parada, não. Ela era alguém ativa. Ela estava sempre no templo. Todo ano ela subia para fazer o sacrifício. E todo ano ela chorava e amargurava. Sabe quando a prova está ruim e ainda tem alguém para piorar a situação? O sacerdote olhou para ela e disse: uma hora dessa, mulher, já está bêbada. E ela disse assim: não, meu senhor, não. A tua serva está angustiada. Isso não é vinho, não. É a amargura do espírito.
Se coloque de pé, por favor. Você acredita que é tarde de socorro da parte de Deus? A igreja está quieta, mas há uma inquietação no meio do povo. E Deus te trouxe aqui, mulher, esta tarde, porque Ele tem bálsamo para a tua dor. Tem resposta para as tuas orações e tem alívio para a tua amargura. Você acredita que é tarde de socorro? Porque não chegaste aqui pedindo socorro a Deus? Ele está dizendo, eu vim lhe socorrer, minha filha. Eu vi quando você saiu, eu vi como você subiu. Mas o mistério não está quando a gente sobe. O mistério não está quando a gente chega. O mistério está na volta. Eu preciso de pelo menos 3 pessoas para acreditar comigo nesse mistério. Será que aqui tem? O negócio não é quando saiu. O negócio vai ser na tua volta. Você acredita que quando você chegar lá já vai estar tudo diferente e tudo resolvido? Eita, que amargura, que angústia nesta alma, mulher. Mas nesta tarde tem bálsamo de Deus para você. Ele te trouxe aqui para ter um particular. Ana sobe. E sabe para que ela quer filho? Para mostrar a Penina que tem. Para mostrar a Penina que gera. Para mostrar alguém que faz. Enquanto a motivação do coração dela é esse, o céu fecha. E diz, eu não tenho negócio em abençoar para você pisar em ninguém. Eu não vou te abençoar para você desprezar ninguém. Eu vou te abençoar para você ser bênção na vida de alguém. Enquanto não tiver esse entendimento, vai subir para o templo 10 vezes e ele vai continuar com a madre fechada. Mas na amargura, ela ora e diz, Senhor, se me deres, eu te dou. Ela está dizendo, eu quero para te dar. Não é mais para me amostrar. Não é para provar que eu também sei. Não, a gente já amadureceu nisso. Eu quero que o Senhor me dê para que o teu nome seja glorificado. Deus pega a proposta no ar. Usa um sacerdote que já estava caído da graça. E diz assim, libera a palavra e diz para ela que a petição foi atendida, a madre foi aberta e ela vai gerar. Eu quero orar por você. Porque você já chegou. Fez o mais difícil. Agora é com o céu. E ele está dizendo, subiu vazia, mas vai descer cheia. Subiu amargurada, mas vai voltar cantando pelo caminho. Subiu preocupada, mas quando chega lá, a casa vai estar diferente, alguém vai estar diferente, o clima vai estar diferente, porque ele responde oração em Siló, mas trabalha lá em Ramá. Ele atende a oração e trata aqui em Baratibiú, mas já está lá, na tua casa, no teu trabalho, naquela rua, naquele problema, naquele lugar, resolvendo a demanda e dando baixa no caso. Você acredita que vai voltar abastecida? Que vai voltar cheia do poder de Deus? Se você estiver amargurada, dobre o joelho aí onde você está. Estou angustiada mesmo, irmã, não nego não. Dobra aí o joelho, Ana. Porque o Senhor está te socorrendo nesta tarde. Já que está com o joelho dobrado, aproveita para rasgar a alma diante dele. Não precisa reter as lágrimas mais não, mulher. Pode chorar.
pode chorar na presença dEle, pode chorar nos pés dEle, porque enquanto você chora, a amargura sai e a graça de Deus começa a te inundar. Enquanto você chora, a tristeza sai e o bálsamo dEle começa a regar a tua alma, começa a regar a tua vida. Senhor, eu te apresento esta mulher que está com o joelho dobrado agora. Ela ergue-se. Entracamútria. Receba um abraço de Deus aí onde você está. Você que está acompanhando essa transmissão. Eita, que noite escura, que vento que não passa. Mas nesta tarde, aquele que é sobre todo nome, levanta a voz em teu favor nesta tarde e ordena paz para os teus arraiais. Senhor, visita a mente desta mulher agora. Espírito de depressão, eu te denuncio e te repreendo. Em nome de Jesus, saia. Toda angústia saia, toda tristeza saia. Receba graça, receba paz, receba ânimo, receba força, receba autoridade para caminhar. Assim te diz o Senhor, a história não vai terminar desse jeito, porque eu te trouxe aqui para dizer, vai descer abastecida, vai para casa cheia da graça, cheia da autoridade, cheia da unção de Deus, não vai entregar a obra não, vai continuar fazendo a obra, porque esta tarde Ele te abraça com força, receba. Ele te abraça com graça, receba, receba, receba. É o céu quem manda, é o céu quem tem para dar. Seja cheia do poder de Deus. Seja cheia do poder de Deus. Seja cheia do poder de Deus. E que Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Ela é baraia só. Ela ergue. Receba paz, mulher. Receba saúde na sua mente, saúde no seu corpo. Porque a palavra de Deus para você nesta tarde é: vai em paz. Você recebe isso? Eu quero estender um convite a você que está nos acompanhando nesta tarde. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não confessa a fé, nessa tarde a porta da graça está aberta. E o Senhor te chama. Se você quer aceitar Jesus, coloque nos comentários: eu quero aceitar, irmã. Eu quero me voltar. Porque a minha alma estava angustiada, mas o Senhor me visitou. Se você foi visitado por Deus e tem o desejo de aceitá-lo, coloque nos comentários: eu quero aceitar, eu quero me voltar. Se tiver alguém dentro da nave do templo, venha para Jesus. A porta da graça está aberta e o céu te chama nesta tarde. Se tiver alguém para Jesus, venha. Você recebe essa palavra, irmã? Você tem coragem de falar com essa crente que está do seu lado? Você tem coragem de profetizar para ela? Você tem? Então olhe para ela e diga: vai em paz. Fala com autoridade, porque eu acho que ela nem acreditou. Bota o dedo assim de profeta, franze a testa e diz a ela: vai em paz. Fala para quem está do outro lado, diz a ela: vai em paz, mulher. O Senhor conceda a tua petição, vai em paz. O Senhor já te atendeu, vai em paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus.